Eu prometo ser pragmático, funcional, mas antes aqui meu agradecimento ao pastor Carlos, à sua família que me hospeda e hospeda a mim e o Paulo, né? Nossa irmã que nos recepciona com pratos e guloseimas gostosíssimos. A gente agradece ao pastor Carlos. Também ao Rafael que ajuda aqui a organizar o evento e a toda a igreja que se prontifica a criar um hábito de fazer um congresso apologético. A nossa igreja vai começar agora, esse ano, nós vamos fazer o primeiro também. Somos uma igreja pequena? Somos, mas vamos fazê-lo. Embora lá eu tenha um trimestre todo ano de escola bíblica dominical que é só sobre seitas e heresias. Mas além do trimestre, eu irei fazer também o primeiro congresso. A gente precisa criar o hábito de trazer à igreja o costume de apreciar teologia. É mais difícil, é mais complexo, mas tem uma coisa: o salvo ama a Bíblia. O salvo senta no banco e quer aprender sobre a palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas heresias dentro do movimento neopentecostal. Lembrando que o meu livro sobre a IURD, quem aqui já tem o meu livro sobre a IURD? Quem ainda não tem, adquira, tá? Vai ali na minha banquinha, adquira esse livro. Tudo o que eu vou falar e muito mais está aqui. Obviamente que eu separei apenas alguns erros doutrinários, mas tudo o que você precisa saber está neste livro, com bastante abrangência. Então, passa lá e pegue o seu, tá bom? Gente, quando a gente fala de neopentecostalismo, nós não estamos falando de uma palavra que é herética. Neopentecostalismo em si não significa heresia, mas sim uma classificação social. Então nós temos as igrejas históricas, as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais. É uma classificação social, tá certo? E dentro de cada classificação, nós temos igrejas sérias e igrejas que pregam heresias. Por exemplo, dentro da classificação de igrejas históricas, nós temos os batistas do sétimo dia. É uma igreja histórica que crê numa heresia. Dentro das igrejas pentecostais clássicas, nós temos a Congregação Cristã no Brasil, que é uma seita. E dentro das neopentecostais, por exemplo, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, que além de crer em heresias, nós, o CACP, classificamos a instituição como seita, não só um movimento que contém heresia. Mas é importante frisar que, de maneira geral, as igrejas neopentecostais não têm heresia de perdição. Quando o pastor Paulo citou aqui 2 Pedro 2:1, é isso, pastor Paulo? Ele deixa claro que há heresia de perdição. E existe, então, diante do fato, outras heresias que não são de perdição, que são heresias de ignorância teológica, de falta de conhecimento, de confusões, de bobição, que é um predicado que eu criei, é um neologismo que eu criei, são heresias obtusadas, de bobeiras, de ignorância. Tá? É isso que nós vamos tratar nesta oportunidade. Eu quero começar lendo aqui uma frase do pastor Paulo Romero. Para quem não sabe quem é o pastor Paulo Romero, ele é a maior autoridade no Brasil em pesquisas sobre confusões e heresias neopentecostais. Ele diz assim: não se pode negar que o movimento da confissão positiva tem várias coisas a nos ensinar. Orar crendo nas promessas de Deus, ter uma mente positiva, evitando assim atitudes pessimistas. Nossa preocupação é com outros aspectos, com respeito à soberania de Deus, à pessoa de Jesus, à natureza do homem e às mandingas como práticas. Então, o pastor Paulo Romero aqui está dizendo que quando eles pregam de fé, quando eles pregam de ter uma atitude positiva diante dos problemas e da vida, eles não estão errados. Nós realmente precisamos ser pessoas de fé. Nós realmente precisamos ser pessoas de coragem
nós realmente precisamos ser pessoas que tenham dignidade diante das vicissitudes, sofrimentos e angústias da vida. E isso nós temos que pregar. Agora, quando entra por um outro caminho, no caso, endeusando o homem. Outro dia eu estava numa reunião na nossa igreja, estava ali um motoqueiro de Cristo. Então lá tem um clube de de motociclistas dentro da nossa igreja, e eles se reúnem como motoqueiros de Cristo. Aqui também tem. Aí veio lá um líder deles lá falando, trazer uma palavra para os irmãos da nossa igreja, eu estava presente, e no meio da palavra ele disse assim: olha, nós temos que brilhar a luz de Cristo porque nós somos cristãos, que significa pequenos cristos. Eu olhei para ele e falei, pois não, pastor João Flávio? Eu falei, não, cristão não é pequeno Cristo, cristão é quem segue Cristo. Quem prega que nós somos pequenos deuses é organizações sectárias, não as nossas igrejas. Ele olhou para mim, o senhor tem toda a razão. Então, aí já corrigimos ali, mas você vê, uma pessoa que está à frente de um trabalho evangélico já desceu para o coração dele uma grande heresia, não uma pequena, mas uma grande heresia de que nós somos pequenos cristos. Não, nós não somos divinos, irmãos. Nós não somos divinos, tá bom? Vamos lá, próxima, por favor. Esta é uma das heresias que pregam muito por aí, que crente não fica doente. Não é verdade? E aí teve a pandemia para mostrar que crente fica doente e que crente morre diante de uma pandemia. Inclusive, muitos pastores morreram. Porque se tem uma coisa que pastor ele tem de problema é com a saúde. Todo pastor é meio barrigudinho, todo pastor é hipertenso, todo pastor não faz exercício físico, é sedentário, com exceção do pastor Paulo, obviamente, ele está aqui fazendo assim, vamos colocá-lo diante do fato excepcional. Mas a realidade pastoral, pastor, ele tem uma vida muito corrida, muito atarefada, muitos problemas, veio a pandemia, pegou um monte. E vou falar uma coisa para você, irmãos. Essa ideia de que crente não fica doente, essa pregação, traz muita frustração naqueles que são doentes, naqueles que têm doenças crônicas. As pessoas começam a questionar o amor de Deus, quando estão diante de uma mentira. O Salmo 90, verso 10, diz que o homem é lá há muito, 70, 80, com enfado e canseira. Nós não temos condições de continuar com muita saúde por muito tempo. Paulo diz que, embora o nosso homem interior se renove a cada dia, o nosso homem exterior, acontece o que com ele? Ele vai se corrompendo. Por que o nosso homem exterior se corrompe? Porque a gente vai ficando velho. E aqui há um engodo, e Pedro resolve a questão ao interpretar o texto de Isaías 53, quando fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pedro explica que a parte da salvação, da consumação dos nossos pecados, do sacrifício pelos nossos pecados, Jesus já fez no madeiro. Agora, e a redenção do nosso corpo? Aí Pedro vai explicar que é numa etapa futura. Paulo conclui em 1 Coríntios 15, que na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, este corpo corruptível, mortal, sujeito à enfermidade, será transformado em um corpo glorificado, que não terá mais necessidades como nós temos hoje. Então nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus após a ressurreição. Aí lá no céu, haverá enfermidade? Haverá dor? Haverá sofrimento? Na glória. Agora, nós aqui hoje estamos sujeitos às enfermidades. Ah, pastor, então o senhor não crê que Jesus pode curar uma enfermidade? Eu não disse isso. Olha, a nossa igreja lá tem N pessoas curadas de enfermidades. Gente que foi quase que ressuscitada, morta dentro do hospital. Eu creio no poder de Jeová Rafa, Yahvé Rafa, o Deus que cura. Deus é médico dos médicos. Nós podemos orar pelos doentes, eles podem ser curados. Agora, veja, vai ter uma hora que nós vamos partir desse mundo.
Então a ideia que crente não fica doente, a ideia que a enfermidade uma hora não virá sobre o nosso corpo, ou que a enfermidade é um demônio, tem gente que acha que está endemoniada. Ah, pastor, eu estou com um demônio chamado diabetes, né? Então, olha o nome, pastor, estou até endemoniado, chama diabetes. Não, meu irmão, a diabetes, principalmente a tipo 2, que nós aí desenvolvemos com o tempo, é porque comemos muito açúcar, é porque comemos muito doce, é porque não nos apartamos daquele pão de manhã, aquele monte de pão, né? Até a nossa irmã mostrou lá para mim, aquele monte de pão. Então, o que acontece, irmão? Aí depois o diabetes pega. Aí o irmão fala, ai, sai de mim, diabetes. Não, meu irmão, não é a mulher do diabo que está em você, é uma degeneração biológica do seu corpo. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu já estive com um homem que foi enganado diante desse fato. Cheguei nele, aquele homem com as pernas gigantes, inchadas, câncer de próstata. Falei, o que aconteceu, meu amigo? Deus não me ama, está me deixando morrer com câncer de próstata. Falei, qual o seu problema? Pastor, eu estive num culto, eu tinha feito cirurgia, eu estava tomando remédio, a pastora veio aqui, a curadora de milagres veio aqui, disse para eu parar de tomar o remédio, que Jesus já tinha resolvido o meu problema, eu parei e agora eu estou morrendo. Jesus não me ama. O que o senhor tem para me dizer? Falei, rapaz, Jesus te ama demais, embora eu acho que o senhor vai morrer mesmo. Como assim? O senhor foi enganado por um falso profeta. Jesus preparou um médico para o senhor. O senhor foi operado, o senhor estava num processo de remissão, o senhor estava fazendo um tratamento, sendo que a próstata é um câncer que 90% tem cura, é um processo tranquilo. O senhor foi ouvir o falso profeta, o diabo enganou o senhor, porque Jesus sabia que o senhor não tinha fé para ser curado, preparou o médico, preparou o remédio, tudo de graça, tudo bom, que a saúde aqui na nossa cidade é muito boa. Deus preparou tudo para o senhor, e o senhor jogou fora, porque o senhor foi atrás de falso profeta. O senhor tem que pedir perdão para Jesus, e ainda está duvidando do amor dele. Eu vim aqui para dizer isso para o senhor. Aquele homem começou a chorar. Fiz a oração de reconciliação, e eu espero um dia encontrá-lo no céu. Agora, veja, essa heresia, ela é de perdição? Depende. A priori parece uma heresia inofensiva, que crente não fica doente. Mas para esse homem que estava morrendo com câncer de próstata, porque uma falsa profetisa mandou ele parar de tomar o remédio, era uma heresia de perdição, porque estava levando ele para o inferno. Ele estava revoltado com Deus, magoado com Deus. Aí eu fui lá, expliquei a Bíblia para ele. Expliquei que o crente sim fica doente, que nós estamos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. É só você ler a parábola que Jesus fez das duas casas, uma edificada sobre a rocha, outra edificada sobre a areia. As duas enfrentam as mesmas tempestades e mesmas lutas da vida. Estamos sujeitos a tudo. Qual é a diferença? Que nós estamos em Cristo. Veja, é uma heresia de bobição, uma bobeira, mas que pode te levar a uma perdição. Percebam? Sim ou não? Tem muito crente aí frustrado com Deus. Fui lá e doei minha casa, eu estou aqui pagando aluguel agora. Deus não pediu tua casa. Deu por quê? Quem pediu foi o falso profeta, e você caiu na bobeira do falso profeta. Então, amados, isso é muito importante. Eu falo tudo isso aqui direitinho aqui no nosso livro, tá? Aí, outros textos que eu coloquei aí no PowerPoint, o cristão pode adoecer e vir a morrer, obviamente. O Eliseu, irmãos, morreu, doente, profeta Eliseu. Vocês conhecem a história? Aí o pessoal estava fazendo um velório, perto do cemitério onde Eliseu estava. Um homem como Eliseu morrer doente, irmãos. Um homem que via anjo, que via Deus, que viu Elias subir para o céu. Aí estavam fazendo um velório, apareceu lá o exército inimigo. O que eles fizeram? Joga nessa cova mesmo. Era a cova do Eliseu. Havia tanta graça em Eliseu, que morreu doente, que o morto fez o quê? Ressuscitou. Você imagina aquele povo como correu naquele dia. Estava correndo do inimigo. Aí eles escutaram o morto gritando, espera eu! Irmãos, aquele povo correu aquele dia, viu? Correu. O inimigo não pegou, Rafael. Esse dia o inimigo não pegou o povo não. Irmãos, você imagina a correria que foi, né? Agora, o Eliseu, que tinha tanta graça na vida dele, morreu que jeito? Doente.
Então, meu irmão, não se preocupe. De qualquer jeito, com saúde, sem saúde, somos de Jesus. Essa é boa, né? Crentes são ricos e a pobreza é uma maldição do diabo. É uma mentira dizer que todo crente vai ser rico. A Bíblia fala de homens riquíssimos. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Daniel, tantos homens ricos, poderosos na Bíblia. Paulo fala que a igreja de Éfeso tinha mulheres poderosas, riquíssimas, que sustentavam a igreja. A igreja sempre teve pessoas ricas, mas sempre haverá o Lázaro, que apesar de mendigo foi para onde? Foi para o céu. Foi para o seio de Abraão. Foi para a glória. Irmãos, doutor Augusto Cury escreve num dos seus livros que os homens mais perturbados desse mundo são os grandes empresários e CEOs aí de grandes indústrias e corporações. São os mais perturbados. O frentista de gasolina é o mais sossegado, tranquilo. Chega em casa, toma banho, vai para a igreja, volta, assiste o telejornal, dorme, acorda às 5 da manhã, vai trabalhar de novo, está tranquilo. Final de semana faz aquele churrasco de pé de frango com linguiça de porco, que é uma delícia. Está lá feliz da vida. E o grande CEO da vida aí, o grande Elon Musk, está preocupado com ações, não dorme direito, vive o inferno. Felicidade não tem a ver com o quanto você tem. Felicidade tem a ver com o que você é. Irmãos, eu conheci e conheço muita gente que tem muito dinheiro e é infeliz. Tá certo? Agora, tem irmãos que têm capacidade de ser feliz e ainda ter dinheiro. Que bênção. Glória a Deus. Parabéns para esses irmãos. Mas tem gente que sabe ganhar, que sabe administrar, que sabe gerenciar. Nossa igreja vai ter agora, o próximo mês, um curso lá para os irmãos de gerência, de gestão familiar. Inclusive o dízimo, ele traz prosperidade, não só pela bênção espiritual que é o dízimo, ele traz prosperidade, porque para você dizimar, você tem que fazer planejamento familiar. E ao fazer isso, ganhando pouco ou ganhando muito, você começa a gestacionar o que você tem e você consegue sobreviver com a sua realidade. Agora, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus fez rico e fez. A Bíblia fala que nós devemos ajudar os. E a Bíblia fala que Deus escolheu os pobres. Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres. Então, essa ideia de dizer que o irmão mais pobre é um amaldiçoado, é uma pessoa que não tem fé, é falta de entendimento. Desde quando o dinheiro virou virtude? Aconteceu recentemente num programa de TV dessas igrejas aí neopentecostais. Conta a bênção. Já viram esses testemunhos? Eu morava numa casinha, dei não sei quantos % de dízimo, porque tem essa também, né? Dá 30%, 40%. E aí, eu agora moro numa mansão. Glória a Deus. E você? Eu tinha um carro simples, aí eu comprei uma Ferrari, olha que coisa linda. Glória a Deus, aleluia. Aí chegou a irmãzinha. E a senhora, irmã, conta a bênção. Irmãos, eu era perdido, Jesus me achou. Eu estava completamente nas trevas e Jesus salvou a minha alma. Aí o pastor olhou para ela e falou, tá bom, irmã, glória a Deus por isso. Agora conta a bênção, irmã, conta a bênção. Presta atenção. Ter um carro velho e comprar uma Ferrari é uma bênção. Ter uma casa simples e comprar uma casa grande é uma bênção. Tá perdido no mundo, indo para o inferno e ser salvo pela graça de Jesus é o quê? É o quê? É a maior bênção que pode existir. Aí o cara falou o quê? Não, irmã, tá bom, a senhora foi salva, glória a Deus. Mas agora conta a bênção. Quer dizer, bênção para ele é ficar rico. Irmãos, se você tem recursos financeiros, glória a Deus. Se você não tem, irmão, melhore a sua gestão e glória a Deus. Se Deus te deu a capacidade de ter dinheiro, aleluia. Se você não é aquele que tem a capacidade, seja feliz com o que você tem. Porque o mundo atual, a sociedade atual capitalista, faz com que a gente nunca esteja contente com o que nós temos. Então fique contente com o que você tem. Você tem uma família, você tem um emprego, você tem saúde. E se você também fosse igual ao Lázaro, não tivesse nada disso, você está salvo em Cristo Jesus.
Agora, de maneira geral, todo crente acaba prosperando, porque para de fumar, para de beber, para de prostituir, não gasta dinheiro à toa, é de casa para igreja, igreja para casa, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. A vida dele é isso, prospera. Vai sobrar dinheiro. Quando eu era do mundo, Rafael, numa noite eu gastava meio salário mínimo, só de bebida. Vai prosperar que jeito? Vai ser um cachaceiro sem fígado, não é? Não prospera, mas vem para a igreja, tá? Ó, eu demorei, irmãos, 48 anos para comprar minha casa. Daqui 30 anos ela já é minha, está quitada. Falta só 27 anos. Estou super feliz. Estou super feliz. Eu até achei que eu ia morrer pagando aluguel, mas agora, né, se eu morrer, a casa quita. Aí a mulher fica bonita e pronta para casar de novo. Está vendo, pastor, como é que é a vida? Irmãos. Agora, veja. Eu tenho motivo para ser feliz? Claro que eu tenho. Onde é que o meu nome está escrito? Onde é que o seu nome está escrito? No livro? Pode ser churrasco de pé de frango, mas você é feliz, irmãos. Próxima, por favor. Uso de objetos em cultos. Irmãos, orar e transformar objetos em sagrados é um negócio absurdo. Quem que assistiu aqui o filme de Lutero? O filme do Lutero, dá um sinal com a mão. Os que não assistiram, vê se assiste. Quando o príncipe sequestra Lutero, ele leva para a casa dele, que é um palácio. Lá no palácio há o quarto das relíquias. Então ele tem lá a asa do arcanjo Miguel, ele tem as lágrimas de Maria. Vocês chegaram a ver isso? Porque aqueles objetos eram mágicos, haviam poderes naqueles objetos. Agora as igrejas protestantes, ou algumas delas neopentecostais, começaram a benzer as coisas. Benzer objetos. A Bíblia nunca, nem no Velho nem no Novo Testamento, deixou isso como autoritativo. O que nós temos no Novo Testamento é pessoas dizendo da sombra de Pedro, pessoas dizendo que levavam os aventais, mas isso não foi doutrina apostólica. Não foi autoritativo. Não é doutrina da igreja de Jesus. Mas quando eu coloco um objeto como sacrossanto, aquilo é benzido. E esse tipo de coisa é heresia de perdição. Não é nem heresia de bobição, é heresia de perdição. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Tiago de orar pelo doente, chamar os presbíteros e ungir um doente com óleo. Os irmãos acham que o óleo que é ungido, não é para ungir, o óleo que é ungido. Uma vez eu estava numa igreja, que eu pedi autorização, quando lancei meu primeiro livro, Céu e Inferno, para onde vão os que morrem. Eu estava lá, o pastor de uma igreja dessas, uma neopentecostal, era meu amigo, deixou eu vender o livro. E tinha um pregador de fora lá que foi pregar. E eu botei minha mesinha lá de livros para vender. E do lado assim veio uma mocinha e colocou lá óleos para vender. Óleo, uma mesinha de óleo branco, uma mesinha de óleo amarelo e uma mesinha de óleo vermelho. E eu fiquei olhando para aquilo, a minha mulher falou assim, fica calmo, sossega, o pastor deixou você vender o livro, teu foco aqui é vender o livro. E eu fiquei olhando para aquilo. Aí eu não aguentei, fui lá falar com a menina. Falei, ô moça, isso aqui não é óleo para ungir? Ela falou, é óleo ungido. Eu já falei para óleo para ungir, para ver se eu corrigia ela, né? Ela já me corrigiu. Não, é óleo ungido. Falei, tá, e por que tem cor diferente? Não, irmão, é assim, ó. O vermelho é para cura divina. O amarelo é para prosperidade. E o branco é para libertação. Qual que é o seu caso? Aí eu falei assim, se porventura eu levar o vermelho, que é para cura divina, e usar para libertação, funciona? Ela falou, não funciona não. É assim, ó, o senhor tem que comprar o da cor específica, para o seu problema específico, e tem que passar por 7 dias. Já recomendo para o senhor levar uma meia dúzia. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, terminou o culto, irmãos, e eu lá vendendo meus livrinhos. Terminou o culto, eu vendi um livro. Eles venderam 300 vidrinhos de óleos. 300 vidinhos. Não teve, acabou e tinha mais gente querendo.
A macumba venceu. Macumba, irmãos. Objeto de macumba. Então, essa é a cabeça do evangélico brasileiro. Porque ele era um católico macumbeiro. Foi para a igreja evangélica. Agora é um evangélico macumbeiro. Continua sendo macumbeiro. O pastor Paulo está aqui, ele pode falar com as estatísticas, 80% dos católicos brasileiros praticam algum tipo de espiritismo. E os evangélicos neopentecostais, na sua grande maioria, praticam alguma coisa de macumba. Olha, pode observar, pastor, faz um teste, põe uma escada na frente da sua igreja, uma das entradas da igreja, põe uma escada ali para o cara ter que passar por baixo. Tem muito crente que vai chegar, olhar e desviar da escada, porque dá azar. Crente dentro da igreja. Quantas vezes no meio da nossa igreja, não sei se o Rafael já viu isso na escola dominical, a gente fala alguma coisa, o irmão fala, nossa senhora, que isso, pastor, Deus me livre. Não escapa uma de vez em quando aí? Só na minha igreja que acontece? Aqui não, né? Que bom, aqui não acontece, né? Estou sabendo. Então, o que nós temos? Olhem para mim, irmãos. Irmãos, a igreja evangélica brasileira é cheia disso. Lamentavelmente. Eu teria mais casos para falar. Próxima. Esse aí é o pão da vida. Que eu mesmo fui lá pegar na Universal. Cheguei lá, perguntei para o obreiro como é que usava esse pão da vida. Era para pegar esse pão, colocar 3 dias, está vendo? Tem um buraquinho ali, ó. Para botar pendurado atrás da porta por 7 dias. No final dos 7 dias, todos os demônios da casa iam entrar dentro do pão. Todos os demônios. Aí você pegava o pão, é sério? Você pegava o pão, você pegava o pão da vida, hein? Levava lá na fogueira santa para queimar o pão. Aí eu falei pro obreiro, mas o pão da vida é Jesus. Aí eu vou queimar o pão. Ele falou assim, o pão da vida é Jesus, mas esse aqui vai estar cheio de demônio, você traz para queimar. E tinha que dar uma oferta para pegar o pão. Viu? Eu dei até a oferta para pegar o pão. Está aí o pão da vida. Está até aqui o carimbo da Igreja Universal. Sessão do descarrego. Vê se isso não é macumba. Que nome você dá para isso? Que nome você dá para isso? Isso só tem um nome, macumba. Próxima, por favor. Irmãos, preste atenção. João 20, 29. Bem-aventurado, Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. O crente não precisa de objeto para incitar a sua fé. A nossa fé é uma fé invisível, no Deus invisível. É uma esperança nesse Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não tem objeto, não tem santo, não tem relíquia, não tem pastor, não tem bispo, não tem papa. Só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 20. Olha esse texto que forte. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Do que Paulo está falando aqui? De idolatria. Se você pegar todo o capítulo, é idolatria. Então, quando o cara vai lá, se dobra diante daquela imagem e sacrifica daquela imagem, está sacrificando aos demônios. Do mesmo pecado que fazem os católicos adorando as suas imagens, que Deus compara isso à adoração de demônios, é o próprio Deus que está comparando. Os crentes neopentecostais que fazem isso também estão praticando esse tipo de pecado. E vou dar uma notícia aqui de você cair da cadeira. A Igreja Batista, da qual eu faço parte, outro dia um amigo meu, um pastor, falou, eu vou te levar numa outra associação que não é essa nossa, porque ela é dividida em associações. O povo lá só começa o culto, sai a arca entrar, tem até banho do descarrego lá, então você vê tudo e observa e fica quieto. E eu fui lá para ver, irmãos, e a coisa é feia. A coisa é feia. Batista. Igreja Batista. Muitos pastores eram ultra tradicionais, entenderam que os dons não cessaram, agora estão atrás de borboletas celestiais.
Se perderam, irmãos. Isso borboleta celestial aqui é uma metáfora minha, tá? Por quê? Porque ficam atrás desses modismos. E sabe por que esses modismos dão certo? Vou explicar, você vai entender. Estou acabando, tá? Uma das regras de homilia é você parar de falar que está acabando e sabendo que não está acabando, né? Isso aí não é bom. Não sei se você aprendeu isso aí em homilia. Mas, uma vez na década de 90, pastor, apareceu um obreiro da Universal lá na minha igreja. Menino bom. Ele pregava o sermão em cima do meu sermão. Ele pegava o meu sermão e fazia um outro sermão. Chegava mais cedo, limpava toda a igreja, os diáconos ficavam até sem serviço. Eu chegava no culto assim, ele já estava orando, fazia meia hora orando. Eu falei, meu Deus, achei o obreiro perfeito. Que menino bom, né? Aí um dia ele falou assim para mim, pastor, o senhor tem aqui quantas famílias? Umas 50? Eu falei, umas 50. Pastor, o senhor não quer comprar um prédio? O senhor vai lá na Electrolux, compra 500 lâmpadas aí de 60, de 80, de 100 velas, custa 2, 3 reais, custava na época, né? O senhor vende a 50 reais cada lâmpada. Cada família vai gastar pelo menos 500 reais aqui. O senhor faz essa campanha, a gente ora, unge as lâmpadas, aí o cara vai ter que tirar a lâmpada velha e botar a lâmpada nova para o demônio ir embora. Olha, o senhor vai comprar um terreno e construir a igreja rapidinho. O que o senhor me fala? Eu falei para ele, eu estou aqui pregando o evangelho. O evangelho é graça. O que de graça recebeste, de graça dai. Eu posso curar você a hora que eu quero? Eu tenho poder para te curar? Sou eu que liberto você de demônio? Sou eu que te faço alguma coisa? Eu prego o evangelho. Quem faz é Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 7, está escrito assim, a manifestação é do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder de manipular os dons de Deus. Como é que eu vou vender, negociar uma coisa que eu não tenho patente daquilo? É praticamente um estelionato espiritual. Bibliomancia. Bibliomancia é o ato de você usar os textos bíblicos fora do contexto para fazer Deus falar com você. Então, muita gente pega a Bíblia e faz assim, ó, fala Deus, fala Deus, fala Deus, e abre cegamente. Isso é bibliomancia. Isso é uma prática de feitiçaria, porque os feiticeiros fazem isso com outros livros. Você foi revelado? Tem muito crente que faz isso. Ou joga a Bíblia de qualquer jeito para ver onde abre, né? Ou vai na caixinha de promessa. Fala, Deus, fala, fala. Tomara que não saia raça de víbora. Né? Aí a caixinha de promessa está cheia de promessa boa ou ruim? Boa, mas a Bíblia só tem promessa boa? Não, tem advertências terríveis. Isso é bibliomancia. É você fazer da própria Bíblia um objeto de idolatria. Olha, a Bíblia pode virar um objeto de idolatria. A cristã no Brasil, a Deus e Amor, faz muito isso. O cara nem sabe o que ele vai pregar, ele fecha os olhos e abre. Aí sai no meio das páginas brancas entre o Novo e o Velho Testamento, o cara acaba o culto porque Deus não tem nada para falar. Né? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu dentro da cristã no Brasil. O cara abriu a Bíblia, é verdade. O ancião me contou, caiu nas páginas em branco. Falei, irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos embora, está aqui, ó. Caiu nas páginas em branco, Deus não quer falar nada hoje. E mandou todo mundo ir para casa. Irmãos, isso é macumba. Usando a própria Bíblia, isso é pecado. Resposta apologética, olha aí, ó, 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que aprendais em nós a não ir além do que está escrito. Gálatas 1:8, ainda que um anjo venha do céu e vos anuncie outro evangelho, seja anátema. A Bíblia nos orienta a pesquisá-la, a estudá-la, a aprender o evangelho. Por que aquele homem morreu de câncer de próstata? Porque ele acreditou num falso profeta, lembra? Porque ele não conhecia o verdadeiro evangelho. Se ele soubesse que o corpo dele só seria glorificado na glória, ele teria dado graças a Deus pela providência de Deus e pelo médico e pelos remédios. Outra coisa, ele teria aprendido uma coisa importante. Você lembra o que Jesus mandava o doente curado fazer? Quem lembra?
O leproso foi curado. O que Jesus falava para ele? Vai, mostre ao sacerdote. Porque a regra da lei de Moisés era que só depois que o sacerdote visse se a lepra foi curada, ele era declarado curado. O sacerdote ali é como se fosse um médico. Então, se você sentiu que foi curado, vai no médico. Se o médico testificar, glória a Deus. Se o médico não testificar, dá glória a Deus pelo médico. Dá glória a Deus pelo remédio. Por que você acha que tem remédio, que tem médicos? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. É igual aquela história do irmão, né, que estava no prédio pegando fogo, vem o helicóptero, vem com o cestinho, ele orando, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. O bombeiro vai embora com o helicóptero. Depois bota a escada Magiro, o bombeiro diz, vem, vem, o cara, não, Deus vai me salvar. Aí depois colocam lá o colchão de espuma, como chama aquele negócio de ar lá embaixo, para o cara pular em cima, como é que chama aquilo? Um colchão de salvamento. Tudo bem, bota lá o colchão de salvamento, pula, pula, o cara não pula. Aí na crônica o cara morre. Aí chega no céu e fala, Deus, o senhor já me recolheu, eu queria ficar mais um pouco, tinha algumas coisas para fazer, por que o senhor não me salvou? Aí o anjo fala para ele, ou Deus fala para ele, meu filho, eu te mandei um helicóptero, depois eu te mandei uma escada Magiro, depois eu preparei um colchão de ar lá no chão para você pular. Você quis ficar lá? Então, né, morreu. Então, irmão, nós precisamos entender a graça de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Jesus era rico. Estou diminuindo um pouco a palestra por causa do tempo. Essa é uma história absurda. A Bíblia fala assim, e disse-lhe Jesus, as pessoas têm covis, e as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde? Reclinar a cabeça. Essa história de que Jesus era rico. Jesus não era rico, irmãos. Pedro, para pagar o tributo, teve que pescar e tirar a moeda da boca do peixe. Jesus não era rico, não nesse sentido financeiro, que Maria e José levou o menino Jesus lá para a circuncisão. A purificação era de Maria, na verdade. Circuncidou o menino e fez a purificação por Maria. Mas José e Maria levaram para a purificação dela lá. Levaram o quê? Pombinhas. Por quê? Eles eram muito carentes. Então, o próprio Senhor Jesus era um carpinteiro, não tinha recursos, tá certo? Nunca teve dinheiro. Então, essa ideia de que Jesus é rico é absurdo. Paulo diz assim, para terminar nossas observações aqui, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu teria muito mais outras heresias para falar, nós temos o tempo aqui avançado, eu acho que já deu para você entender o espírito da coisa, amém? Deu para você entender o propósito, tá?